Oi! Ai, ai, esse verão tá dando tanta ideia para os empreendedores, muita gente faturando. Bem-vindo, o Amei está no ar. A coisa é séria, realmente. As mudanças climáticas estão acontecendo e as pessoas precisam ter muita consciência, porque é claro que o empreendedorismo mais consciente precisa acontecer, regenerativo até. Mas é claro que as pessoas também podem lucrar com o que está acontecendo. Por exemplo, as altas temperaturas estão aquecendo o comércio também. O comércio preparou novidades para alguns produtos específicos. É o caso dos equipamentos para casa, como as cortinas, os lanches refrescantes, o sorvete. Você vai ver tudo isso agora na reportagem. 2023 foi considerado o ano mais quente dos últimos tempos e as temperaturas impulsionaram setores do comércio como a venda de ar-condicionado, um grande aliado neste verão, e também a comercialização de cortinas e blackouts. Muitos clientes nos procuram principalmente para amenizar o calor dentro da casa deles. Então, a gente indica as opções das persianas telosolares, que são persianas que retêm os raios UVA e UVB, além de amenizar o calor. Elas são umas opções boas, porque além de dar amenizada no calor, elas não tiram a iluminação do ambiente, que é algo que muitos clientes querem. Já para os quartos, que é um local mais fechado, a gente indica as opções do blackout 100%, porque eles vedam 100% a iluminação. Então, tanto as cortinas e as persianas, elas têm essa variedade de proteger, deixar o ambiente mais bonito e além de proteger os móveis da residência das pessoas. Os meses de setembro ao mês de dezembro, a gente teve um aumento de 35%. Com relação ao ano passado, o número de vendas dobrou. Então, nossos clientes estão procurando muito as cortinas e persiana, principalmente nessa época de verão, por causa do excesso de calor. Esta loja trabalha com 4 tipos de cortinas, com blackout, translúcida, tela solar e sem blackout. As cortinas semi-blackout são as opções mais recentes no mercado. A 100% blackout, ela tem total vedação, olha só. Ela não permite que a claridade entre e ainda ameniza o calor. Já a semi-blackout, que possui 70% de vedação, é mais indicada para ambientes como sala e cozinha, pois permite a entrada parcial da luz. Já a cortina tela solar é mais tecnológica. Ela tem a opção de ser usada com controle remoto ou de forma manual. As persianas motorizadas são muito práticas para os clientes, principalmente para aqueles clientes que possuem espaços grandes, como cortinas de pé direito ou persianas de pé direito, porque como são persianas e cortinas pesadas, às vezes eles não conseguem locomover elas. Então, a opção motorizada é uma ótima opção para isso. Além disso, muitos dos nossos clientes utilizam as plataformas inteligentes, como a Alexa, Aí o cliente, com a motorização, ele pode estar conectando com a Alexa para poder ela estar fazendo uma casa inteligente. E nos dias mais quentes não pode faltar também o sorvete para refrescar, Estabelecimentos como esse estão lucrando nesse calorão dos últimos meses aqui no Brasil. Para se ter uma ideia, a cremeria italiana chegou a produzir 200 quilos de gelato em um único dia para atender a demanda. Esse ano em particular foi um ano muito positivo para nós, como para, com certeza, a maioria dos nossos colegas, que empreendem em sorvete ou em gelato. Então, com certeza, foi um ano muito bom, muito propício para todos nós. Para mim, em particular, eu estou muito satisfeito. Esse foi o ano que as lojas desempenharam melhor, venderam bem acima da média. Eu acho que esse ano conseguimos atingir um 30% de faturamento a mais. Com certeza, boa parte disso por causa do calor. Normalmente no verão, qual é a quantidade que vende por dia? Média é 100, 120 quilos. Final de semana, sábado e domingo. Durante a semana, mais tranquilo. Então, 200 quilos realmente foi Sim, foi realmente uma produção bem forte. No verão, a produção é diária. Este empreendedor trouxe da Itália os famosos gelatos. São 20 sabores diferentes na vitrine, um mais gostoso que o outro. Mas o queridinho dos clientes mesmo é o premiado creme à modenese. Um dos sabores mais
diferente, que inclusive um dos carro-chefe é o crema modenese, que é um sabor que eu criei em 2009, participei até em um concurso lá em São Paulo, internacional, e ganhei com o melhor sorvete pelo júri técnico, pelo melhor sabor. E é crema modenese. Modenese porque de Modena, eu sou de Bolonha, então bem perto, e Modena se remete muito ao vinagre balsâmico, né? Então por isso criei um creme à base de mel, mesclado com um caramelo de vinagre balsâmico, que a gente prepara aqui, e um crocante de pistache salgado. Até março, a expectativa para a estação mais quente do calendário é de lucratividade nesses segmentos. E esperar que se mantenha um clima favorável para nós, para ter também um 2024 bem bacana e bem lucrativo. O verão ele é caracterizado no Brasil com altas temperaturas, exatamente por isso, né? Maior incidência da quantidade de energia que chega do sol sobre o Brasil. E segundo ponto, também é previsto que esse verão seja com temperaturas acima da climatologia, em grande parte do Brasil, algo de até 12 graus a mais do que o normal, exatamente devido à contribuição do fenômeno El Niño, né? O El Niño vai estar atuante aí durante o período de verão. A gente teve muitas ondas de calor agora no período da primavera, né? Mas as ondas de calor que podem ocorrer no verão agora não vai chegar nem perto da primavera, né? Temperatura muito elevada tivemos, né? Como está previsto de ter um janeiro para fevereiro mais chuvoso, evita de ter onda de calor mais prolongado, né? Mas como eu falei, se tiver uma semana sem chuva ou até 10 dias sem chuva, essas temperaturas dão picos de chegar em torno de 40 graus ou um pouco mais, por exemplo, na região sudeste, no Rio de Janeiro também. Outro dia eu fiz uma entrevista com uma autora, Paloma Gastal, que lançou um livro, Saber Comer para Poder Crescer. Acho que isso realmente é uma tendência. A criatividade para fazer os filhos comerem bem inspirou também uma empreendedora a criar um cardápio super saudável, leve, divertido. Você vai ver agora. Na entrada do empreendimento, ambiente lúdico. Essa é a proposta da Bento Kids. Oferecer às crianças uma experiência que vai além de uma alimentação nutritiva. A ideia por aqui é que os pequenos possam comer bem e saudável. No cardápio, pães de batata recheados, biscoitos, bolos, entre outros alimentos ricos em proteínas e vegetais. Nós pensamos um belo cardápio para que os pais não precisem se preocupar com o lanche, seja da lancheira, seja no dia a dia, no final de semana, até no encontro com os amigos. Então ele não precisa pensar nesse lanche, a gente pensa esse lanche, traz ele bem nutritivo, gostoso e prático. Então você aquece e já pode disponibilizar, tanto para o consumo imediato como na lancheira. No momento que precisar, você tem sempre à mão um lanche nutritivo para o seu filho. A empresa surgiu em 2016, a partir da experiência da própria empresária. Ela sentiu a necessidade de implementar uma alimentação de qualidade na vida dos filhos, que na época tinham 1 e 4 anos. E os produtos experimentados e aprovados pelos pequenos foram levados para outras crianças. A ideia, sempre foi essa minha preocupação com a alimentação dos meus filhos. Então, à medida que eles foram crescendo, eu comecei a pensar em como promover para eles uma alimentação que fosse nutritiva e prática, porque eu sempre precisei da praticidade, eu sempre trabalhei. Então, quando eu me vi nessa situação e comecei a empreender nessa área, eu falei, eu preciso levar isso também para outros pais que têm essa mesma dor, né, que precisam de um lanche prático, rápido, bem pensado, nutritivo e gostoso. Com o objetivo de expandir a empresa, a Adriana decidiu abrir espaço para uma sociedade. Em 2020, a Juliana, que é nutricionista, investiu no negócio e também se tornou dona do empreendimento. Uma junção que triplicou o faturamento do negócio. E a gente investiu primeiramente em ficha técnica e padronização, com implantação de processos. Isso fez com que a gente tivesse um controle real de custos e aumento dos lucros. Além da linha para a criançada, este ano a empresa começou a investir no público jovem. Esse hambúrguer, por exemplo, faz parte da expansão do cardápio. Ele contém um alto valor nutricional e é uma delícia. Hoje a gente tem uma linha que a gente começou a chamar de teen, mas hoje a gente sabe que ela atende toda a família, sem abrir mão do sabor, sem abrir mão do nosso DNA, que é enriquecer os produtos com vegetais, sem que as pessoas percebam. Então tem produtos mais nutritivos e
Agora tem tamanhos maiores e outros sabores também. E a gente tem o cheeseburger, a gente tem o cheddar, todos enriquecidos com pães de abóbora, pão enriquecido com melaço e cacau, o pão de batata com frango, né, que é o pão da vovó, o pão pizza, os croissants de queijo maiores, os cupcakes maiores, tudo isso sempre com essa pegada do enriquecido. Além do público presente nas duas lojas, as empreendedoras utilizam a internet para divulgar os produtos. Nas redes sociais, a empresa tem mais de 20 mil seguidores. Os pedidos podem ser feitos na página por meio de um link, onde consta um cardápio com todas as informações nutricionais dos alimentos. Por dia são atendidas mais de 40 pessoas, entre o público online e o que visita a loja. No próximo bloco, você vai conhecer um advogado incrível. Ele é mestre em Direito Penal e Econômico e, além de tudo, é especialista em delação premiada. Não sai daí. Nosso entrevistado, além de jovem, ele tem muita história para contar. Ele é advogado, mestre em Direito Penal e Econômico, especialista em delação premiada. Já publicou um livro sobre a norma jurídica que chama A Delação Premiada Unilateral, que é a indicação nacional sobre o assunto. Ou seja, ele é um cara que sabe muito bem do que está falando. É um prazer receber aqui no nosso AMEI o advogado que é sócio também do escritório BFA Law. E ele está aqui com a gente hoje para conversar. Bernardo Fenelon, muito bem-vindo. Que prazer ter você aqui com a gente hoje. Eu que agradeço o convite, o prazer é todo meu. Bom, primeiro eu quero que você explique um pouco sobre a sua especialização. Bom, minha especialização basicamente é toda em Direito Penal Econômico. Então, logo depois de me formar, eu pude ir para a Espanha, para a Universidade de Salamanca, e lá fiz a primeira especialização nessa matéria. E o ordenamento jurídico espanhol ele é um pouco mais avançado que o ordenamento jurídico brasileiro, em diversos aspectos. Então, esse primeiro contato me despertou assim, bastante curiosidade e uma tentativa de compreender por que no Brasil nós ainda não tínhamos essa visão de que o direito penal econômico, e aí traduzindo assim, o que é o direito penal econômico? O direito penal econômico é o direito penal empresarial. Né? São normalmente os crimes que são praticados na atividade empresarial. Né? Os delitos financeiros, os delitos tributários e vários outros tipos de imputações penais. E isso no Brasil, quando a gente olha um pouco para trás, até um pouco antes da Lava Jato, olhando ainda um pouquinho mais para trás antes do Mensalão, não era algo que ganhava tanta atenção do público. Né? A gente vê que depois do Mensalão, depois da Lava Jato, isso cai ali no gosto popular. Né? A população passa a se interessar por esse tipo de matéria, porque isso estava todos os dias no noticiário. E as empresas, em geral, elas não tinham muito conhecimento da necessidade do porquê se deveria ter um direito penal preventivo, por assim dizer. Né? Então, isso, né, no âmbito europeu, principalmente também nos Estados Unidos, era algo muito já consolidado, que é o compliance. Né, especificamente quanto ao direito penal, o criminal compliance. Então, vim estudando isso, posteriormente fiz um mestrado, né, especificamente nessa área, em direito penal econômico e compliance, e sempre tentando, e muito aqui falando do Distrito Federal, mas obviamente o escritório tem também uma atuação nacional, conscientizar o empresário, o empreendedor da importância de estar adequado à norma. Claro, claro. Sim. Você tem algum caso que seja bem emblemático, assim? Algum caso que você pegou e que te instigou e que você teve que realmente se superar? Muitos Conta casos. um pra gente, só pra gente ter um gostinho. Bom, direito penal é uma matéria que a gente não pode, né, tratar das pessoas, dos clientes, das empresas, mas, por exemplo, casos de empresas que nós fomos contratados para resolver um problema e se lá atrás nós tivéssemos já estipulado um programa de compliance, se tivéssemos acompanhado aquele incidente, quando ele ocorreu,
quando houve o problema, por exemplo, uma indústria, tá? O caso de uma indústria farmacêutica. Então, na linha de produção de uma indústria farmacêutica, houve um erro na manufatura de um medicamento. E quem acabou causando esse erro foi alguém ali que tinha pouca instrução e que ficava responsável por simplesmente etiquetar, rotular e trocar a bobina de adesivo, né, que era ali colocada em cada um dos medicamentos. Quando esse fato ocorreu, aquela pessoa, pelo erro, ela foi demitida sem justa causa. E não foi feito nenhum procedimento, o que hoje nós chamamos, né, de checklist. Então, não houve a implementação de nenhum checklist para entender o que de fato ocorreu e a empresa não resguardou nenhum documento, nenhuma prova, absolutamente nada. Aí, anos depois, ali passam-se 3, 4 anos, isso em decorrência da questão administrativa, que sim é investigada, né, mas pela esfera administrativa, pela Anvisa. A Anvisa, depois de solucionar a questão no âmbito administrativo, notifica a autoridade policial e passa a ter uma investigação criminal sobre o assunto. E para fazer essa defesa no âmbito criminal, o que é a primeira coisa que o criminalista pensa? Eu preciso de elementos, eu preciso de documentos. Cadê as provas? Das provas. E eu não tinha essas provas não tinham sido resguardadas lá atrás. Cadê a filmagem da câmera que estava lá filmando a linha de produção? Bom, essas filmagens duram 30 dias. Cadê o depoimento daquele colaborador? Não foi feito. É uma dificuldade muito grande. Bom, nesse momento a gente conseguiu, obviamente, buscar as provas que ainda estavam disponíveis. Conseguimos demonstrar que a empresa não tinha nenhuma culpabilidade, que foi um erro pontual, principalmente que nenhum dano foi causado, né, que não houve nenhum ato de lesão em decorrência desse erro, que a empresa procedeu, né, como deveria proceder, recolhendo todo esse material. Então, de fato, conseguimos provar que não havia dolo, né, essa figura do direito penal, que é a vontade inerente ali do ser humano de praticar um ato, né? Então, não tendo dolo, também comprovamos que não havia ali uma culpa, nós conseguimos afastar a responsabilidade nesse caso. Mas mais do que isso, a gente conseguiu conscientizar esse empresário, esse grande empreendedor, de que você precisa ter esses procedimentos. Protocolo, Exato. compliance, você tem que prevenir, né, gente? Exato. Ai, bom, o tempo voa, eu quero ainda perguntar várias coisas, eu quero saber do seu livro, fala um pouco do seu livro. Claro. Bom, o livro foi escrito principalmente porque a Lei 2.850 era uma lei que tinha acabado de ser, uma lei que tinha sido publicada em 2013, né? E ela passou a ser muito utilizada em 2014. Né? Por quê? Porque em 2014 nós temos o início da Lava Jato. E a Lava Jato, ela utilizou muito um procedimento que veio dentro dessa legislação, que é a legislação 2.850, que é a lei dos crimes organizados, que trouxe uma remodelagem para a delação premiada. Né? Essa remodelagem passou a criar, de uma forma mais ampla, a colaboração premiada. Porque no Brasil nós sempre tivemos esse instituto. Né? Então, desde as ordenações filipinas, você tem a figura da delação premiada. E em vários ordenamentos você vê um crescimento histórico de inserção desse tipo de mecanismo no ordenamento jurídico brasileiro. Mas com a lei de combate ao crime organizado e com a implementação específica desse instituto, que agora passa a chamar colaboração premiada, você tem a implementação de procedimentos, procedimentos específicos. E mais do que isso, você tem a delimitação do acordo. Né? Esse acordo formalizado em forma de contrato entre uma parte, que é o réu, aquele que está sendo investigado, e do outro lado, ou o Ministério Público ou o delegado de polícia. E isso foi muito utilizado durante a Operação Lava Jato, né? Porque você, em operações de investigação criminal, em que você tem grupos empresariais que são e que detêm uma estrutura muitas vezes complexa, para se apurar esses delitos, você tem dificuldade para entender
até mesmo a cadeia de comando, né, desse estudo, assim, de como as coisas ocorreram. Então, você conseguir com que alguém dessa própria estrutura possa colaborar e contar o que acontecia facilitou muito. E a Lava Jato é prova viva disso, né? Você, assim, a Lava Jato trouxe diversos acordos de colaboração premiada, né, por parte, inclusive, das maiores empreiteiras do Brasil, né? Então, os maiores grupos de construção a nível nacional e internacional no Brasil celebraram acordos de colaboração premiada, acordo de leniência, que, digamos, é a colaboração premiada da pessoa jurídica. E Esse livro saiu quando? esse livro foi publicado em 2017 ou 18, já não me lembro. Acho que 2018, acho que 2018. Você pegou um tema interessantíssimo, que estava todo mundo muito, né, ligado e escreveu esse livro. Agora eu quero fazer assim, um paralelo, né? O que você curte mais? Seu trabalho como escritor, o seu trabalho dentro do escritório, porque você tem um escritório especialista em direito penal. Fala um pouco sobre isso também e sobre o que te deixa mais, assim, sabe, afim de fazer, o que te estimula mais? Eu gosto muito da academia, né? Eu acho que todo advogado gosta de estudar, gosta de trazer essa produção intelectual, mas eu sou um advogado nato, né? Eu acho que eu nasci para poder defender as pessoas, eu odeio injustiças. Então, realmente estar ali defendendo pessoas é algo que realmente me move e me motiva. E ter fundado o escritório ali no final de 2016, tendo passado pelas bancas de maior renome de Brasília e podendo tirar um pouquinho de cada uma dessas bancas e iniciar um sonho, certamente é o que eu gosto mais, né? E aí o escritório tem, sem sombra de dúvidas, crescido, tanto que inicialmente o escritório levava meu nome, né? Era Bernardo Fenelon Advocacia, e muito por uma questão de crescimento, a gente até fez um rebranding recentemente e passou a não mais adotar o nome do sócio fundador, trazendo uma sigla, que é BFA, né? Justamente porque cada vez mais a gente não advoga para pessoas físicas, a gente advoga para pessoas jurídicas, para empresas. Então não tem porquê nós também não termos uma visão muito empresarial do que somos enquanto escritório. Sim. Muito bom. Agora fala um pouco da sua família, porque você é um cara muito jovem que já tem essa experiência toda. Eu acho que você deve vir de uma família de empreendedores, né? Sim, sem sombra de dúvida. Conta um pouquinho só de onde veio essa habilidade toda, né? Essa vocação. Quando veio o convite para vir ao programa, até me perguntei o que um advogado, sócio de um escritório de advocacia, falaria num programa de empreendedorismo. E depois eu fiz uma reflexão de que, na verdade, estamos em Brasília. Né? E por estar em Brasília, talvez um dos ramos que mais se empreende é justamente na advocacia. Né? Aqui estão os tribunais superiores. Exato. E, por incrível que pareça, a minha família ela não tem, em absoluto, essa tradição jurídica. Né? Meu pai... Você inaugurou a tradição, então. Eu e meu irmão, né? Somos praticamente da mesma idade, então inauguramos juntos. Né? Seu pai faz o que? Seu pai, qual é o Meu ramo? pai é médico, meu pai é dermatologista. E, na verdade, enquanto profissional liberal, prestador de serviço, é o grande referencial, a grande inspiração, porque com ele eu pude aprender realmente a prestar serviço. Eu acho que a advocacia, como a medicina, o consultório, o escritório de advocacia, tem uma conexão muito grande, né? Que é atender pessoas, resolver o problema de pessoas, se comunicar. Cuidar. Ai, adorei. Cuidar. Poxa, o tempo voou, já tem que terminar. Muito, muito obrigada por ter vindo. Eu agradeço Foi imensamente. incrível a nossa conversa. Realmente gostei muito. Espero que a galera que esteja em casa possa ter também tido insights e pensado o quanto, gente, é o que ele falou, tudo é empreender. Tudo é empreender. Principalmente quando você está oferecendo um serviço tão importante para o povo. Então, boa noite. A gente se vê amanhã e você... Amei ter você aqui. Muito, muito, muito obrigado. Obrigada.